eu os farei pescadores de homens. Aleluia. Então eles deixaram imediatamente as redes. E pouco mais adiante Jesus viu outros dois, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco, à companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. Só até aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, somando aqui com a oração que o teu filho, que o teu servo fez aqui em prol da minha vida, eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor continue tendo liberdade de falar aos nossos corações aqui essa tarde. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que tu possa nessa tarde adentrar de forma profunda nos nossos corações aqui, trazendo iluminação, compreensão daquilo que o Senhor quer comunicar com as nossas vidas através da tua palavra. Fala conosco, Senhor. Abre em nome de Jesus a porta da palavra e da revelação dos teus mistérios nessa tarde, Pai. É o que eu te peço em o nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Esse texto, meus irmãos, é um texto que aparentemente nós olhamos assim, é um texto simples, é uma narrativa simples, uma história. Nós olhamos para esse texto e, às vezes, na verdade, é quase sempre não só esse texto, mas na maioria das vezes, quase toda a parte da Bíblia que às vezes nós lemos uma história, às vezes nós não atentamos para algumas revelações que existem dentro de um determinado texto. Uma chave, algo que Deus, quando nós recebemos, ativa algo diferente na nossa vida espiritual. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas que, enquanto eu meditava nesse texto, o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu acredito que os irmãos conhecem esse texto. É um texto, eu acredito que até lido e por muitos na igreja, mas como eu falei, às vezes as pessoas leem, mas não prestam atenção em alguns detalhes do texto da Bíblia. E como de conhecimento dos irmãos, Jesus ele está no início do seu ministério. Ele está dando início ao seu ministério e ele segue na sua viagem missionária, cumprindo o propósito do Pai. Jesus ele sai da sua terra Nazaré e ele entra agora em Cafarnaum. A Bíblia diz que em Nazaré ele é rejeitado por causa dos seus, porque eles não acreditaram. E Jesus ele vai morar, vai residir em Cafarnaum. E ele está em uma dessas suas viagens como pregador itinerante, pregando o reino de Deus, pregando a vontade do Pai. Só que a Bíblia diz que Jesus agora ele está caminhando junto ao mar da Galileia. A Galileia era uma região onde havia várias cidades. E quando Jesus ele chega ao mar da Galileia, essa região era uma região que havia mares e também havia naquele tempo muitos pescadores. Era como, na verdade, naquele tempo a pesca era um grande meio de sobrevivência para muitas pessoas. E aqui nesse texto nós vemos que quando Jesus ele chega nessa região junto ao mar da Galileia, ele avista primeiramente dois homens, a saber Pedro e a André. E ele lança um convite para esses homens. Mas preste atenção no que eu vou falar. Quando nós lemos esse texto só do ponto de vista histórico, nós vamos ver o Jesus que chamou dois homens ali para o seguirem.
Mas quando nós lemos esse texto do ponto de vista profético, nós vamos entender que Jesus, ele não só chamou aqueles homens naquela época, ele não só lançou o convite para aqueles homens para serem seus discípulos naquela época. Não, na verdade, até os dias de hoje, Jesus continua lançando o convite e convidando pessoas para serem seus discípulos. E é maravilhoso quando nós entendemos essa verdade bíblica, de entendermos que Jesus, ele ainda continua chamando pessoas para serem seus discípulos. E ser discípulo de Jesus, isso tem muitas implicâncias. Ser discípulo de Jesus, isso tem vamos dizer, muitos benefícios, mas também tem muitos compromissos, tem muitas responsabilidades. Ser discípulo de Jesus, ser chamado por ele para ser um discípulo, é a gente se enquadrar, se colocar na mesma missão que ele veio fazer nessa terra. Porque de acordo com a tradição antiga, era um privilégio quando um mestre, um professor, ele lançava um convite para alguém o seguir. Naquela época, irmãos, quando tinha uma pessoa que ele era bem instruído, e que ele era um mestre, um doutor, e principalmente nas questões espirituais, e que alguém recebia um convite para que ele fosse discipulado, ensinado, para que ele vivesse as mesmas coisas que essa pessoa vivia, isto era uma honra, não era qualquer pessoa que recebia essa oportunidade, que recebia esse privilégio, que recebia esse convite, não era qualquer pessoa. Então, só de a gente olhar por esse ponto, a gente percebe uma coisa: você e eu somos mais do que privilegiados pelo Senhor nos chamar para sermos participantes do seu reino, para sermos participantes da sua glória, para sermos participantes dos seus mistérios, para sermos participantes do projeto, do plano que o Pai estabeleceu na eternidade, o plano de salvar uma humanidade caída, o plano de salvar, de libertar, de transformar vidas e levar para a glória junto dele. Glória, aleluia. Esse texto nos ensina uma atitude que nós precisamos notar. O texto diz que quando Jesus lançou o convite, eles imediatamente atenderam o convite. Quando Jesus os convidou, esses homens, eles eram pescadores e eles viviam da pesca. A sua família, pessoas, dependia da pesca desses homens. Era a profissão, era praticamente a vida desses homens, dependia dessa função e desse ofício em que eles ocupavam. Mas quando Jesus lança a eles o convite, diz assim: venham a mim. A Bíblia diz que imediatamente eles lançaram as redes. Sabe o que é que isso nos ensina? Sabe qual é a lição que Jesus aqui nos ensina, irmãos? Isso aqui é algo que precisa ficar claro dentro de nós. Porque o Senhor Jesus, quando Ele nos chama para sermos seu discípulo, e quando Ele nos chama para uma obra específica, para fazermos algo específico no reino dEle, às vezes é necessário a gente entender que tem coisas que nós temos que romper de uma vez por todas. Às vezes nós precisamos entender que as redes elas não podem mais fazer parte da nossa vida. Às vezes nós estamos ainda ocupando uma coisa, vivendo uma coisa, que isso ainda está interferindo no discipulado, no aprendizado, na chamada, naquilo que Deus tem na nossa vida. Aleluia. Esses homens imediatamente largaram as suas profissões para serem discípulos de Jesus, deixaram de serem pescadores de peixe para serem pescadores de almas, para serem salvação para outras pessoas. Sabe o que é que Jesus nos ensina dentro desse texto?
Quando Ele chamou eu e você, Ele colocou na minha e nas suas mãos uma responsabilidade. Quando Jesus diz assim, ó, aqui, nós somos sal da terra e a luz do mundo, Ele está dizendo, você como igreja é a esperança para esta terra. Você como igreja é a esperança para os que estão cativos, é a esperança para os que estão oprimidos. Por quê? Porque na sua boca está a palavra de vida, na sua boca está a palavra de salvação, na sua boca está a palavra de cura, na sua boca está a palavra que coisas no mundo espiritual são desatadas. Glória a Deus, aleluia. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que ser discípulo de Jesus requer da gente algumas decisões que para o nosso eu, para a nossa carne, às vezes vai haver uma guerra, vai haver uma luta. Porque quando a gente pega Mateus capítulo de número 16, verso de número 24, Jesus ele diz assim, ele está dizendo para discípulos, para aqueles que estavam ali ouvindo, ele diz assim, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Glória a Deus, aleluia. E aqui, irmãos, fica uma coisa muito importante de nós meditarmos, porque ser discípulo de Jesus é se tornar igual a Ele. Ser discípulo de Jesus é assumir a identidade dele. E para nós assumirmos a identidade dele, é necessário a gente entrar por este princípio que Jesus ensinou: a renúncia. Não há como nós nos tornarmos um autêntico discípulo de Jesus se nós não abraçarmos o caminho da renúncia. Há coisas que são inegociáveis, há coisas que nós não precisamos mais ter ela na nossa vida, há coisas que nós precisamos romper, há coisas que nós precisamos quebrar, tirar e remover. Por quê? Para que a gente seja um discípulo autêntico e ativo no reino de Deus. Aleluia, Jesus. E eu vou falar para vocês, isso é uma coisa que todos nós passamos. Entrar pela porta da renúncia não é fácil. Caminhar pelo caminho da renúncia não é fácil. Abraçar no coração a decisão de dizer, eu vou renunciar a isso, eu vou renunciar aquilo, por quê? Porque Jesus quer. Não é fácil. Mas eu vou falar uma coisa por experiência. Quando nós decidimos ouvir a voz de Jesus, ouvir a voz de Deus e abraçar os seus princípios e caminhar por esse caminho de renúncia, nós começamos a viver de fato o evangelho do sobrenatural. Glória a Deus. Aleluia. Isso aqui é uma chave que eu estou deixando aqui. Aleluia. Não há como viver uma vida no sobrenatural sem entrar pela porta da renúncia.